Falar de saúde. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que anualmente cresce o número de pessoas diagnosticadas com uma doença que ainda é pouco mencionada, câncer coloretal. Tumores que abrangem parte do intestino grosso e do reto. O alerta é para a população mundial, porque é a terceira neoplasia maligna, que é o câncer, mais frequente diagnosticada no mundo e a quarta principal causa de morte por câncer. As taxas mais elevadas estão nos países mais ricos e, em contrapartida, a maior proporção de mortes se concentra nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. Quem veio hoje conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Juliano Borges, oncologista e atuante em um centro de novos tratamentos que existe aqui em Itajaí. Doutor, boa tarde. É verdade que na nossa região o câncer coloretal atinge mais as mulheres? Isso, a gente tem uma frequência bastante elevada desse tumor. É um tumor, como comentou, pouco divulgado, né, com relação aos check-ups e aos sintomas, mas bastante frequente. E ocorre tanto em homens quanto em mulheres, mas tem algumas tendências a ter uma maior prevalência em mulheres. Tem alguma explicação para isso, será, doutor? A gente não sabe muito bem ainda a parte epidemiológica e fatores de risco, mas a gente tem alguns dados que uma má alimentação poderia ser um fator facilitador do câncer de intestino, e também os pólipos, quando a pessoa faz uma colonoscopia, se tem os pólipos, são aquelas como se fossem umas bexiguinhas, elas aumentariam o risco para o câncer. Então... E a mulher tem... por natureza, talvez mais dificuldade com o intestino do que o homem, talvez isso pode estar relacionado, né? Pode. Eu acho que seria uma correlação interessante, porque entre os fatores de risco, claro, tem o sangramento como um achado bem característico. Pode ser hemorroidas, mas pode ser sangramento desses pólitos, divertículos, ou ser um câncer coloretal, alteração no hábito intestinal, e as mulheres têm alterações, queixas mais frequentes que os homens com relação a sintomas gastrointestinais, que poderia confundir nesse diagnóstico diferencial. Agora, uma das coisas que eu falei aqui no começo é que a incidência é muito grande, muito maior em países desenvolvidos da doença, né? E há mortes mais nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por motivos, às vezes, até óbvios, né? Mas a questão da incidência ser maior em países mais desenvolvidos pode estar muito relacionada à alimentação, doutor, que é um fator que você falou agora? Pode ser correlacionado com a alimentação, com um hábito alimentar mais saudável, né, que teria uma predisposição para menor risco do tumor, e também quanto à detecção. Muitas vezes a gente tem a detecção mais precoce, um maior número de taxas, mas é por fazer o check-up. Habitualmente, o que é recomendado é que todas as pessoas, a partir dos 50 anos, façam um exame colonoscópio, e daí, se esse resultado estiver bom, pode fazer a cada 5 anos. Ah, isso é uma orientação padrão? Isso seria um dos testes de screening, como a gente comenta, fazer a mamografia nas mulheres a partir dos 40 anos, ou discutir com relação ao exame da próstata, o PSA, nos homens. Teria essa indicação de consultar com o proctologista e fazer a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, a partir dos 50 anos. E é um exame que é pouco divulgado e tem pouco conhecimento. Se a gente comparar a divulgação da mamografia, que é bastante comentada, e comentar com relação à colonoscopia, muitas poucas pessoas vão saber dessa indicação. Não sabia que tinha essa indicação para a partir dos 50 anos. Isso para homens e mulheres? Para homens e mulheres, e quem tem história na família de algum paciente, alguma pessoa que tenha câncer coloretal, contaria 10 anos antes. Então, se eu tenho algum familiar que teve diagnóstico de câncer coloretal com 55 anos, eu precisaria fazer meu check-up a partir dos 45. Olha só que interessante. Agora, vamos falar assim de, por exemplo, fatores para prevenir, né, doutor? O que se pode fazer? Porque a gente não fala em evitar, não sei se dá para falar em evitar, mas para prevenir. Quais são as mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Basicamente, a gente comenta quanto à dieta saudável, e isso é interessante porque no momento que a gente está falando sobre dieta saudável, a gente está prevenindo problemas cardíacos. Outros problemas, né? AVCs, a gente está falando sobre estética, saúde, esporte, mas o básico seria uma dieta saudável, rica em fibras, né? Com verduras, legumes, preferir carne branca, mas a carne não é uma exclusão, mas isso aí englobaria diminuiria o fator de risco para todas as alterações adicionais. Então, a gente estaria fazendo uma ação que teria um benefício em todo o corpo. E com relação aos sintomas, né? Vamos supor, uma vez que eu já tenho algum sintoma, pode ser que eu esteja com um tumor coloretal.
O que costuma acontecer que a pessoa pode notar de diferente? Isso. O ideal é fazer o check-up com a colonoscopia a partir dos 50 anos, se tiver um a cada 5 anos, mas qualquer pessoa que tiver uma alteração no hábito intestinal, o intestino começou a ficar tancado, começou a aparecer diarreia, teve sangue nas fezes, teve emagrecimento com algum desconforto abdominal, deve procurar o atendimento que esse tumor está entre os 3 primeiros tumores mais comuns, ou seja, a gente tem que excluir que não seja essa alteração o fator etiológico, o causador dessas alterações intestinais. Quer dizer, tudo aquilo que fugir ao seu normal, aquilo que você já está acostumado, dor, como você falou, sangramento, constipação, alguma outra situação, deve ficar atento. Não é que vai que desenvolver um câncer, mas é bom ficar de olho, né, doutor? Isso, e é sempre uma mudança no hábito, que a gente fala, no hábito intestinal. Se a pessoa tem o intestino trancado e sabe que evacua a cada 2 dias, e esse é o padrão, não fica preocupado, né? Claro, pode fazer avaliação do motivo, ou tentar melhorar esse quadro, mas é uma mudança nesse quadro, ou começar a ter diarreia, ou começar a evacuar a cada 3, 4 dias, ou seja, mudar a característica que seria o alerta. Doutor, uma curiosidade, tem muitas pessoas que fazem uso de laxantes. Isso pode ter alguma relação, ou pode fazer mal, não? Não. Para o tumor de intestino não teria um fator de risco. Os laxantes, claro, em uso prolongado, em excesso, podem causar um vício no intestino, uma irritabilidade conforme o tipo de laxante, mas para fator de risco do câncer de cólon e reto, câncer de intestino grosso, não teria correlação. Agora, com relação a tratamento, né? E também novos tratamentos, que é aquilo que você mais atua, né, doutor? O que a gente tem hoje para esse tipo de câncer? Isso, claro, os tumores iniciais têm indicação de fazer cirurgia e o paciente está curável e a gente tem taxas de cura muito altas para tanto o câncer de cólon quanto o câncer de reto. Para a doença metastática, cujo tumor se espalhou, pode fazer indicação de cirurgia, mas tem que começar com os tratamentos quimioterápicos. E o que a gente tem de novidade aqui na região, aqui do Vale de Itajaí, é que a gente está fazendo uma pesquisa com relação a uma mutação nova. Essa mutação se chama do BRAF. É uma mutação bem específica que a gente testa na própria biópsia do tumor. Se tem essa mutação associada com outras características, a gente está fazendo a avaliação de um novo remédio, que é uma medicação, é um inibidor alvo para essa mutação, ou seja, eu vou fazer quimioterapia, vou fazer um anticorpo, mas eu vou direcionar uma medicação específica para aquela mutação, o que a gente chama de medicamentos inteligentes, medicamentos alvos, que eu vou ter uma explicação para aquele motivo. E com esses resultados, a gente pretende lançar mão de uma nova opção, não para todos os pacientes, mas a gente direcionar para o paciente que tem câncer coloretal, que já está em tratamento e que tem essa mutação específica. Então, a gente conseguir selecionar um perfil de pacientes com esse tipo de tumor que vai ter aquela mutação específica e a gente vai conseguir direcionar um tratamento específico para ela. Para as pessoas entenderem um pouco melhor o que significa essa mutação, né? Porque câncer cada um é um, como se diz, né? Por isso que o futuro desses tratamentos é tão individual, né, doutor? Para cada tipo de célulazinha, para as pessoas entenderem um pouco melhor. É aquilo que vai classificar os pacientes que podem fazer parte da pesquisa. Isso, exatamente. É muito bem comentado porque a evolução atual da medicina, a gente está direcionando para alterações do próprio bloco do tumor. A gente faz a biópsia, identifica uma mutação. Se eu tenho um tumor de intestino, se eu tenho um tumor de mama, se eu tenho um tumor de pulmão, se eu tenho aquela mutação, eu vou ter um medicamento específico para aquela, independente dos outros tipos de tumores. E isso é muito interessante porque se a gente pensar com relação à quimioterapia, o que eu faria? Eu faria, na época da quimioterapia isolada, eu faço uma medicação para aquele tipo de tumor, independente, eu não tenho um padrão se vai responder ou não. Eu vou pegar e vou destruir célula tumoral. Para alguns pacientes dão um muito bom resultado, outros não. Agora, essas terapias que a gente chama de terapia-alvo, eu vou ter uma alteração específica e eu vou usar aquele medicamento específico para aquele caso. Eu consigo selecionar qual o paciente que tem um grande potencial de responder. Então, é um medicamento em que eu vou ter um racional, eu vou conseguir explicar para o meu paciente por que eu estou usando aquele remédio. Porque tem aquela alteração específica e eu vou ter um remédio para aquela mutação.
Olha, se você é paciente, de repente quer saber se você pode fazer parte da pesquisa, né? A gente tem o telefone do Centro de Novos Tratamentos, aqui de Itajaí, para você entrar em contato e, de repente, saber como fazer para poder fazer o exame no seu bloco de tumor e tudo mais. Existem N outros tratamentos que estão começando, pesquisas também, coisas novas. A gente não tem tempo hoje aqui para falar de tudo, mas certamente teremos uma outra oportunidade, doutor, para falar, porque tem muita coisa bacana acontecendo e, com certeza, muitas pessoas podem ser beneficiadas com isso, né? Exatamente, e a gente conseguir, na verdade, nessa nova tecnologia da medicina, a gente conseguir direcionar e a gente conseguir selecionar cada paciente para cada tratamento específico e a gente conseguir mudar a história dessa doença. Tomara, tomara, tudo que a gente mais quer. Obrigada, doutor Juliano. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.